Olá, pela graça de Deus, nós estamos começando mais uma palestra da Palavra de Deus, que é o nosso pão espiritual, que nós possamos sempre estar se alimentando dele, né? Vamos fazer uma pequena oração para pedir a orientação do Espírito Santo. Querido Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade que está nos dando de falar da Tua Palavra. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou possa nos dar sabedoria para que possamos falar de acordo com a Tua vontade, e as pessoas que ouvir possam também entender, para que o Senhor Jesus Cristo seja aceito como Salvador pessoal. Tomando a saúde nas Tuas mãos, no livro do mal, pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos falar hoje sobre a criação do Deus divino, poderoso. Vamos começar com Gênesis, no capítulo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, no princípio, era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava, né? Quer dizer, ele ficava por cima das águas. Isso é importante. Agora vamos analisar aqui o versículo 3 e diante. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Então Deus, quando ele foi criar a terra e todas as coisas, primeiro ele criou a luz, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, chamou Deus a luz e fez separação entre luz e trevas. E houve tarde de manhã o primeiro dia. Assim começou Deus a fazer a criação das coisas, né, que ele criou. E o verso 6 disse, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas, debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim fez Deus. Né? Então, Deus formou tudo pela sua palavra, né? Ele disse, e disse Deus, né? Que diz aqui a palavra, né? Então é muito importante. E chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, no primeiro dia Deus fez a luz, né? No segundo dia Deus fez o firmamento e separação. E disse Deus que houvesse tarde e manhã, o segundo dia. Então, para a Bíblia, o que a Bíblia nos ensina é que o dia começa à tarde, quando o sol se põe, né? De acordo com a criação de Deus aqui. Verso 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao juntamento das águas mares. E viu Deus que isto era bom. Que isto era bom. E disse, produz a terra erva que dê semente, e árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja sobre a terra. E assim se fez. Então, Deus fez novamente as árvores e árvore que produzia fruto e dava semente.
Isso era importante, né? E a terra, pois, produziu erva que davam semente, segundo a sua espécie. Árvores que davam fruto, cuja semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Então Deus ele não criou nada ruim, né? Você vê que todas as vezes que fala aqui que Deus criou determinada coisa, ele disse que era bom. Diz que naquele período houve tarde de manhã e no outro dia para ele fazer outras coisas, né? Isso é importante para a gente ter o conhecimento da palavra de Deus, né? E aqui no verso 13 continua dizendo: houve tarde de manhã o terceiro dia, né? Isso é importante. A cada dia Deus determinou fazer alguma coisa. O versículo 14 diz: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite. E fizeram separação, e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o quarto dia. Então nós vemos aí o início da criação de Deus, né? Aqui são apenas alguns detalhes que ele deu para nós, para que nós possamos aprender, né, a respeito desse Deus poderoso que criou todas as coisas, né? E aqui no verso 20 em diante, 23. Disse também Deus: povoe-se as águas de enxames de seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todos as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multiplique as aves. E houve tarde e manhã, o quinto dia. Que bênção, né? Que coisa. A cada dia Deus escolheu para fazer uma determinada coisa, que é importante para nós. Deus não criou as coisas para Ele. Quem usufrui das coisas que Deus criou é nós. Agora nós precisamos saber, né? Usufruir das coisas que Deus criou para nós. Verso 24. Disse também Deus: produz a terra. Aqui já lembro, né? 4:26. Agora o 31 diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Então aqui nós vemos aqui o início da criação de Deus. Toda a palavra de Deus, ela é baseada na criação. Todos daqui para frente, todos os livros, relatos, sempre está se referindo à criação de Deus, porque é o princípio de todas as coisas. É o Deus poderoso que criou, né? E aqui no capítulo 2, no verso 8, né? Diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado.
E no verso 15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. Então veja, as coisas que Deus criou, Ele entregou para o ser humano para guardar, zelar e criar. E sobreviver daquilo que Deus criou. Mas infelizmente nós vivemos hoje numa época em que os seres humanos estão destruindo a própria criação de Deus e beneficia Ele próprio, né? E aí a situação fica a cada dia mais difícil para o ser humano. Por quê? Porque nós sabemos que o ser humano se desobedeceu a Deus, caiu do pecado, e aí agora está destruindo a si próprio, né? E então nós vamos aqui para mais uma passagem em Êxodo, né? Que é o segundo livro aqui da Bíblia. Depois de Gênesis, tem uma passagem muito, muito importante para nós, que fala também sobre a criação de Deus. Aqui no capítulo 20 de Êxodo e o verso 11. E estejam... Olha, 20 é aqui. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Né? Então, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, também nós vemos a criação do sábado. Deus formou as coisas em seis dias, do primeiro ao sexto, e no sábado, aí depois ele fez o sábado e descansou, e abençoou e santificou. O que é que significa isso? É um dia separado. Deus deu 6 dias para nós trabalhar e descansar no sábado. Porque o ser humano precisa de descanso uma vez por semana, né? Infelizmente, as coisas começaram a se modificar durante o período, né, que nós vivemos, de muitos anos para cá. Os homens começaram a fazer as coisas erradas. E aí estão desrespeitando o mandamento do sábado, que foi Deus que criou, né? Então nós precisamos voltar às origens que Deus nos ordenou. Eu tenho visto aí algumas pessoas que dizem que serve a Deus e que diz que o sábado não vale mais nada. Agora tem o dia de guarda deles como o domingo. Mas só que não tem nenhuma prova bíblica, né? Que o dia de descanso é o domingo. Foi invenção humana. Nós precisamos de fazer o quê? As coisas certas que está na palavra de Deus. Né? Nós vamos agora para mais uma passagem. Vamos para o Salmo, né, agora. Salmo 33. Tem uma passagem aqui muito importante. Que mostra, que fala sobre a criação de Deus. Verso 6, depois o 9. Diz assim: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Então Deus, simplesmente pela palavra, diz a Bíblia que Deus falou, haja isso, apareça isso, e aí acontecia. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador das coisas e o mantenedor, né? E aqui no verso 9 diz o quê? Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Você, meu irmão, minha irmã, existe hoje por causa de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele nas narinas, e o homem passou a ser alma vivente.
E a mulher foi tirada da costela do homem. E é também uma alma vivente. Então é muito importante, né? Obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem poder. Ele falou e as coisas existiam. E existe até hoje, porque ele determinou, né? Agora aqui vamos ver quem está mais na criação. Não agora para o Novo Testamento, né? Que muitos dizem que não fala da criação. Mas aqui vamos ver quem é que estava participando na criação, né? De todas as coisas. Evangelho de São João, capítulo 1. E o verso 1 a 3 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quem é o Verbo que João está falando aqui? É Jesus Cristo. Infelizmente, tem muitas pessoas por aí que dizem que Jesus Cristo foi criado em Maria, de Maria para cá, e que ele não é Deus. Só que a Bíblia aqui está dizendo o contrário, né? No princípio de Gênesis, criou Deus os céus e a terra. Aqui está dizendo que Jesus Cristo no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele era, ele é e será sempre Deus. Autor da criação, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Infelizmente nós vemos hoje muitas pessoas com a palavra de Deus na mão e protestando contra ela, dizendo que isso não valeu, que isso não vale mais. Agora eu pergunto para você, qual é a palavra que tem autoridade? É a de Deus ou é do homem? Claro que é a de Deus. Mas infelizmente muitos religiosos hoje em dia estão botando a opinião deles e a palavra deles acima da palavra de Deus, dizendo que isso não vale mais, isso não é mais assim, e que Jesus Cristo não é Criador, que o Espírito Santo não é Deus, e aí faz aquela confusão religiosa, que é o que existe muito aí no mundo religioso, é achismo e confusão e dúvida. Porque muitos pregam a palavra de Deus de uma maneira e quando você vai na palavra de Deus diz outra totalmente diferente. Então cada um faz a sua interpretação própria e sai pregando aí, né? E muitos usam isso para ganhar dinheiro. Hoje em dia, a maioria das religiões, elas existem por dinheiro. Não é por pregar a salvação de Jesus Cristo. Eles pregam lá as interpretações dele, pegam um texto fora do contexto, interpreta ele da maneira que ele quer, aí começa a passar para as pessoas e muita gente começa a acreditar. E ali ele forma uma religião. Aí naquela religião ou seita, como queiram, né? Que a maioria é tudo seita mesmo. Ele agora começa a cobrar o dízimo das pessoas, as ofertas, as colaborações, e aí começa a enricar. Você vê o cara pobre, daí a pouco ele está com carro de luxo, de apartamento, uns até de avião, e um bocado de coisa, né? E aí nós vimos aí como a palavra de Deus está sendo usada de uma maneira errada. E o pior de tudo não é isso. O pior é que muita gente acredita no que esse povo diz. Quando se fala na criação, ele não quer saber. Quando se fala em profecia, ele não quer saber. Quando se fala nos mandamentos de Deus, ele não quer. Agora, quando se fala em dinheiro, aí todo mundo quer. Porque o interesse deles é pessoal. Porque uma religião ela existe com um único objetivo, de orientar um povo para a salvação em Jesus Cristo. E aguardar que Jesus Cristo volte logo
para levar para o céu. Porque o objetivo da palavra de Deus é salvar as pessoas. Jesus Cristo não veio aqui no mundo para enriquecer gente, não. Fazer isso para aquele milagre, para enriquecer as pessoas, não. Essas coisas que as pessoas falam aí estão totalmente ao contrário da palavra de Deus. E se você for examinar, fazer uma investigação boa, a maioria é tudo mentira. Né? Então nós vamos agora para mais uma participação aqui do Novo Testamento, né? Vamos aqui para o livro de Colossenses, que fica aqui no Novo Testamento. Ele fala também sobre a criação de Deus, né? Vamos ver aqui o que é que o livro de Colossenses diz, né? Colossenses capítulo 1 e o verso 6. Espera aí, houve aqui um equívoco. Capítulo 1 e o verso 16 de Colossenses. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, seja soberania, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui está mostrando aqui o apóstolo Paulo a importância da criação de Jesus Cristo. Tudo foi criado nele e por intermédio dele, né? Vamos ler novamente. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, seja soberania, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Jesus Cristo não tem dúvida, né? Que é um dos criadores que estava lá na criação no princípio. Como diz o versículo 1 de Gênesis, ou no versículo 2, criou Deus os céus e a terra. E quando ele foi criar o homem, ele não diz assim, eu vou fazer o homem. Diz assim, façamos o homem. E está no plural, né? Se façamos o homem, não foi uma pessoa só que fez. E aí, segundo os teólogos, né? Que eu não sou teólogo, não estudei teologia, mas segundo os teólogos, no princípio da criação ali, diz que está escrito a palavra Elohim, que está no plural, que não era uma pessoa só no princípio. Se ele diz que estava Deus, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aqui em São João 1, diz que Jesus Cristo era, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então estava Pai, Filho e Espírito Santo, né? Junto, criando todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, se alguém lhe falar alguma coisa, né, que muita gente aí não crê no livro de Gênesis, né? A criação. Diz que não é uma criação literária, não foi em 7 dias, e inventa um bocado de conta da carochinha aí, com um bocado de mentira para não acreditar, para não aceitar a palavra de Deus. Agora, a minha dica é essa, vá para a palavra de Deus. Estude a Bíblia, compare, pergunte a quem entende mais, tire suas dúvidas. Agora, acredite no que a palavra de Deus diz. Né? Então, Colossenses aqui está dizendo que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Isso é importante, né? Nós precisamos de crer
e aceitar. Não é só crer e dizer, não, eu creio, pronto. Porque hoje, se você for fazer uma pesquisa, no meio da sociedade hoje, 90% das pessoas ou mais diz que crê em Deus. Você vai encontrar poucos que não crê, que é os ateus, né? Que deve ser respeitada a opinião deles. Mas a maioria diz que crê em Deus. Mas crer e não aceitar Deus como Criador e não procurar obedecer a sua palavra, é mesmo que não crê. Não vai resolver nada. Porque tudo isso aqui que foi escrito foi para a salvação do ser humano. Aí vem mostrando do início, né? Quando Deus criou o homem e a mulher que caíram no pecado, aí Deus providenciou o plano de salvação. Quer dizer, providenciou não, botou em prática. Ele já tinha o plano, né? Deus não é surpreendido com essas coisas, não. Porque Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele já sabe o que vai acontecer. Então ele já tinha o plano de salvação pronto. Aí no que o homem caiu no pecado, aí Deus colocou em prática. Chamou o homem e a mulher e teve aquele diálogo ali, né? Gênesis 3,15, e mostrou para eles que um dia um descendente da mulher fisicamente iria, no futuro, bem para frente, iria resgatar o Éden, resgatar a santidade do ser humano, para todos aqueles que creem e que aceitam, né? E que essa profecia fez desenrolando de geração em geração até chegar a Jesus Cristo, né? Que o filho da mulher fisicamente era Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo veio em carne e osso, água e sangue, como ser humano, viveu aqui nessa terra como Salvador nosso, né? Pregando o Evangelho, mostrando a verdade. Ele não veio com o poder divino que ele tinha. Ele veio como ser humano para se igualar ao ser humano. Porque se ele viesse com o poder divino, o ser humano não ia suportar a presença dele, né? Que é o Deus Criador de todas as coisas. E aí são mistérios que a gente não sabe explicar. Essas coisas. Existem coisas na Bíblia que nós não temos como explicar. Ou você aceita ou você rejeita. É um direito seu. Mas não tem explicação. A Bíblia só revela para a gente crer, confiar e aceitar. Mas explicar, não existe explicação para algumas coisas, né? Nem os teólogos que estudam a teologia, que os teólogos estudam a origem, né? A origem, a palavra hebraica, né? Tem o hebraico para estudar o que significado de cada coisa. Depois vem o grego, tem o aramaico, que foi as 3 línguas que foram escritas a Bíblia, né? Tanto no Novo como no Velho Testamento. Então, a criação de Deus, ela está mostrando o poder que ele tem para criar, para manter, para salvar e levar para o céu. Esse é o principal objetivo de Deus. Pegar o ser humano, restaurar e levar para o céu. Fazer nova todas as coisas, como diz lá Apocalipse, né? E aqui também em Hebreus, nós temos aqui uma passagem interessante, muito boa. Veja que passagem maravilhosa, né? Está escrito aqui no livro de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus e o versículo 3. Diz assim, olha. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareciam. Aqui agora nós conhecemos o livro o capítulo 11 de Hebreus como o capítulo da fé, né? Então, pela fé, eu acredito que as coisas foram criadas por Deus, o invisível passou a existir daquilo que não existia. Eu acredito. Porque eu acredito em um Deus Todo-Poderoso. Como eu já falei aqui, né? No primeiro
na palestra atrás, sobre o Deus Todo-Poderoso. E ele tem o poder para tudo. Vou falar dele novamente, Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha para isso. Pela fé, meu irmão. Pela fé, minha irmã. Não existe coisas que não tem explicação, mas você acredita, porque você confia no Deus Todo-Poderoso, no Deus Criador. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso mantenedor. Então por que nós não devemos acreditar num Deus desse? Não acreditar em história de homens, interpretação humanas fora da palavra de Deus? Não tem lógica isso não. Nós temos que crer no Deus Todo-Poderoso. Você vê que aqui em Gênesis 1 diz que Deus falou, haja isso, e passou a existir as coisas que ele ia falando. E aqui no Hebreus 11 diz que pela fé nós acreditamos que as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Que o que não existia passou a existir e do que não existia, do que não tinha. Pronto. Você acredita nisso? Eu acredito. Porque Deus tem poder para todas as coisas boas ao nosso respeito. Então, meu irmão, o Criador, Ele ama você, Ele ama a mim, Ele nos ama. Deus não fez o ser humano para ser odiado, não. Deus jamais Ele odeia o ser humano. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus, você, meu irmão e minha irmã, você é um amado e uma amada de Deus. Acredite no que a palavra de Deus diz. Aceite o que a palavra de Deus diz. Aceite Jesus como seu salvador pessoal. Ore a Deus para que Deus lhe ajude a você tirar suas dúvidas. Para que você possa compreender melhor a sua palavra. Que é o único poder que tem aqui na terra para transformar as pessoas. O Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e mantém todas as coisas, Ele tem o poder para transformar a sua vida. Para santificar você, para preparar você, para que quando Jesus vier, você seja um herdeiro do reino. Esteja entre os escolhidos. Né? Porque nós estamos enfrentando uma dificuldade aqui, mas a dificuldade que nós enfrentamos aqui é para nos purificar. Cada problema que você enfrenta, que você vence, é uma vitória a mais. Né? É uma santificação a mais. Porque a santificação nossa, ela não vem de um dia para outro. Ela é uma sequência. Ela é uma busca diária de Deus e Deus vai lhe moldando, né? O Criador, Ele criou e Ele sabe como nos fazer melhor. Agora, Ele não obriga. Nós temos que aceitar. Dizer assim, Senhor, eu sou um pecador miserável, não tenho força para fazer nada, mas tenho vontade de fazer o que tu quer. Me ajuda. E Ele vai fazer, porque Ele tem o poder para isso. Se Ele criou todas as coisas, é o Criador de tudo. É o Deus Todo-Poderoso. Como é que Ele não vai transformar a sua vida? É só você querer, meu filho. É só você querer, meu irmão e minha irmã. Para que você possa ser mais feliz, estude mais a Bíblia, ore mais, ganhe tempo orando a Deus, estudando a palavra. Não perca tempo com esses programas velhos nojentos que tem por aí, que não traz nenhum benefício espiritual para você. Infelizmente a gente vê hoje, né? Muitas pessoas que se dizem cristão, pega seu tempo de folga, em vez de estar estudando a Bíblia, está orando a Deus, está de frente a uma televisão assistindo aquilo que não convém, que não traz nenhum benefício espiritual para ele. Essa é uma realidade inegável, né? Você sabe disso, eu sei disso, todo mundo que conhece as coisas sabe, né? Desculpe aí. Então, meu irmão, para nós encerrarmos, eu quero deixar aquela palavrinha, palavra de ânimo para você. Eu falei aqui, a palavra é minha, mas a voz é minha. Mas a palavra é a de Deus, não é a minha não. Você tem que acreditar no que está escrito na Bíblia, né, em mim. Não é em mim não. Mas agora eu só falei o que a palavra de Deus está escrita. Se alguém não quiser aceitar ou não, eu não posso fazer nada, né?
A palavra de Deus é poderosa. Agora, uma coisa eu lhe digo. No dia que você aceitar Jesus como seu salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais serão as mesmas. O Espírito de Deus vai modificar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de tudo. Ele vai transformar toda a sua vida. Que Deus assim nos abençoe, nos dê mais o seu poder, a sua vontade, e que nós possamos buscar para que a nossa transformação seja completa e perfeita em Jesus Cristo. Fiquem com Deus.